canal do Resenhando Sonhos e hoje eu vou fazer o desafio do primeiro capítulo. Eu vi esse vídeo primeiro no canal de uma booktuber gringa que eu acompanho, que é a Little Book All. Ela fez esse desafio tem um tempo já. E eu fiquei com vontade, mas nunca apareceu essa oportunidade. Eu acho que aqui no Brasil eu vi o Geek Freak fazendo. E aí, como eu tô com um monte de lançamento aqui em casa, e ontem eu tava pensando assim, o que será que eu posso ler? Qual que eu leio? Qual que eu leio? E eu fiquei olhando pra 4 livros específicos e pensando que o que me faria ir em direção a cada um deles. E aí eu resolvi gravar esse desafio pra vocês. Como é que funciona então? Eu vou ler o primeiro capítulo de 4 livros e vou passando pra vocês as minhas impressões conforme eu vou finalizando essas leituras. É meio que uma proposta pra saber se o livro já consegue fisgar o leitor logo de primeira. Então, as minhas escolhas foram Os Eternos, da Amy Kaufman e da Megan Spooner. Paciente Silenciosa, que é um thriller lançamento aí da editora Record. O Construtor de Pontos, do Marcus Zusak, e Bellis, da Danielle Clayton, que é um lançamento da plataforma 21. Na verdade, no momento em que eu tô gravando essa intro, eu já fiz as leituras e eu gravei todo o processo pra vocês ontem enquanto eu tava fazendo. E vão ser os takes que vocês vão ver agora dos meus reactions a esses primeiros capítulos. São 8 horas e 25 minutos e eu tô pronto pra começar essa jornada. Eu separei 4 livros aqui e são lançamentos e eu tô bem ansiosa pra conferir. Não sei bem por qual começar, então eu quero fazer esse desafio, dar uma sentida no livro e descobrir qual deles vai me deixar mais empolgada pra eu decidir qual vai ser minha próxima leitura. Então eu separei Os Eternos, da Amy Kaufman, com a Megan Spooner. Tem uma introdução aqui e aí depois o capítulo oficial realmente começa, deixa eu ver que página, na página 11 e vai até a página 19, então são 8 páginas. O segundo livro é Bellis e tem uma introduçãozinha aqui também, que é um trecho de um livro que diz respeito à história. E depois a gente começa na página 13 e são só 4 páginas do primeiro capítulo, vai até a 16, vamos ver. Separei, por exemplo, na Paciente Silenciosa, que é o terceiro livro, e o prólogo, tá, gente? Mas o prólogo são 2 páginas, então eu separei o prólogo e o primeiro capítulo, assim como eu vou ler um texto introdutório dos outros. E aí, do prólogo, começa na página 9 e o primeiro capítulo termina na página 18. E o quarto livro que eu vou testar vai ser O Construtor de Pontos, do Marcus Zusak, que vai ter o primeiro capítulo relativamente pequeno. Ele começa na página 9 e vai até a página 15. Então não vão ser leituras muito longas, o que é bom. E conforme eu for fazendo cada uma delas, eu vou contando pra vocês. Alguns minutos depois, terminei o capítulo de Os Eternos e vou contar pra vocês o que eu sei por enquanto. Eu sei que vamos ter pelo menos 2 pontos de vista da Amélia, que foi o capítulo que eu li, e outro do Julius. Ela tá num outro planeta chamado Gaia, foi descoberto recentemente, e ela diz que ela é meio uma catadora, então ela tá ali pra conseguir algumas coisas, só que ela meio que encontra outras 2 pessoas que também estão fazendo a mesma coisa, mas que não estão fazendo a mesma coisa do lado dela, e aí a mochila dela tá perto dessas pessoas, e as coisas que ela precisa pra sobreviver estão nessa mochila. E aí ela então se manifesta pra essas pessoas e aí eles ficam dizendo que não vão entregar pra ela e tal, que eles vão só saquear ela. E aí no finalzinho aparece um personagem tipo galã. Vou até ler a descrição pra vocês pra ver como, tipo assim, quando essas coisas acontecem eu viro meus olhos já. Diz assim: ele tem pele castanha, cabelo preto de cachinhos, cortado bem curto e um sorriso largo. Parece ser capaz de encantar até as pedras do chão. As roupas são caras, calças caqui com bolsos laterais e combinando com o colete, uma camisa de botão impecável e botas tão novas que ainda brilham sobre a camada fina de poeira. Ele é alto e magrelo, com os ombros curvados de quem passa horas concentrado em teclados e telas de tablet. Acadêmico, penso com desprezo. Então assim, na minha visão, provavelmente eles são a dupla romântica do livro. Provavelmente o próximo capítulo vai dar aqui uma treta com essas 2 outras pessoas e eles vão formar uma outra dupla que vai ficar junto durante a história, passando por várias confusões e altas atrapalhadas. Não foi um primeiro capítulo ruim, é uma história que já começa andando, então não tem muita explicação. Aparentemente eles acharam esse outro planeta seguindo as pistas de uma civilização que se chamava Os Eternos, mas que foi extinta. Ela faz até uma brincadeirinha aqui, que tipo assim, como assim? E é isso. Pelo que eu vi, a maioria dos capítulos é bem curto, tem 1 ou 2 que parece que tem um pouco mais de páginas, e vai ficar intercalando entre o ponto de vista desses 2 personagens. Não começou ruim, mas também não foi aquela coisa, meu Deus, preciso ler o segundo capítulo agora. Apesar que o capítulo termina com um mini cliffhangerzinho, o que é sempre bom pra você querer ler o próximo, né? Concluído esse capítulo, então, vou passar pro próximo, e o próximo capítulo que eu vou ler vai ser de Bellis.
esse capítulo aqui foi mais promissor, já fiquei mais empolgada. Ao contrário de Os Eternos, por exemplo, que a gente já meio cai de gaiato na história, aqui... Eu tô com o meu cabelo molhado, a gente acabou de tomar banho, daí tá uma anarquia. Aqui, o primeiro capítulo é super pra dar uma introdução pra quem tá entrando no livro. Então, a gente sabe que é uma sociedade meio amaldiçoada no reino de Orleans. Eu tinha a impressão de que era uma meio distopia isso aqui, mas... é uma fantasia que teve um ponto, virou distopia, enfim. E um desses o Deus do céu, castiga os cidadãos, dando pra eles pele cinza e olhos vermelhos, e a deusa, a beleza, envia as Belles pra tornar esse lugar mais bonito. Então, o capítulo começa a Camélia, que eu acho que vai ser a protagonista, dizendo que todas nós completamos 16 anos hoje. Pra qualquer garota normal isso significa macaroons, no entanto, não pra nós. Hoje nós debutamos, há apenas 6 de nós esse ano. Então essas 6 Belles estão indo pra, tipo assim, a capital ali, e entre elas vai ser escolhida uma que vai se mudar pra, acho que, palácio, alguma coisa assim, e vai ser ela que vai controlar a beleza. E aí aqui, para as pessoas serem bonitas, elas têm que pagar por isso. E aí ela comenta que a nova tendência da estação são cabelos ruivo claro, tipo morango, e olhos verde, tipo jade. E aí o capítulo termina com: eu sou uma Belle, eu controlo a beleza. E aí ela tá indo, então, uma direção dessa capital. Então parece ser um livro meio A Seleção, meio... O Beijo de Traiçoeiro tinha uma coisa assim também de ir pra um palácio. Ou foi um outro livro que eu li que tinha esse troço também, que é pro palácio, e daí as pessoas ficavam se pegando lá no palácio, as meninas, até uma delas se sobrepor a outra. Era um outro livro, eu li um outro livro assim, não lembro agora. Mas era meio isso, só que aqui, pelo que eu entendi, eles já vão escolher uma aqui, e essa pessoa que vai ir pro palácio, e ela vai descobrir todas as tretas. Já fiquei mais empolgada com isso aqui, gostei. Parece que vai ter muitas intrigas e estou empolgada, apesar da capa desfocada, sem resolução. O próximo é o livro que eu tô mais inclinada a ler sem ter lido o primeiro capítulo, que é A Paciente Silenciosa. Então vamos ler o primeiro capítulo de A Paciente Silenciosa e ver se eu vou ficar tão empolgada quanto eu fiquei com Belles. Esse take. Eu realmente precisava ler o prólogo e o primeiro capítulo pra engrenar nesse livro. Bom, eu vou explicar o que aconteceu antes de ler o primeiro capítulo. O prólogo, na verdade, é um diário da Alicia Berenson. E aí ela conta que ela começou a escrever porque o marido deu pra ela esse caderninho pra ela escrever, porque achava que ela tava muito tensa e tal. Ele adora cozinhar, então ela diz que tá escrevendo enquanto ele tá cozinhando e tal. E ela fala: ó, não suporto a ideia de Gabriel preocupado comigo, não quero nunca ser um motivo de aflição pra ele, nem deixá-lo infeliz ou magoá-lo. Eu amo tanto Gabriel. Ele é, sem sombra de dúvida, o amor da minha vida. Eu o amo tanto, tanto, que às vezes esse sentimento parece que vai me consumir por completo. Eu às vezes sinto como se... Não, eu não vou escrever sobre essas coisas. Isso aqui era pra ser um registro prazeroso de ideias e imagens que se inspiram artisticamente, coisas que têm algum impacto criativo em mim. Eu vou registrar apenas pensamentos positivos, felizes, normais. Nada de ideias malucas. Agora, alerta de spoiler. Por quê? Porque a primeira frase do primeiro capítulo é: Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. No caso era o Gabriel, né? Então vou ler agora realmente o primeiro capítulo do livro. Porém já gosto quando começa assim, dando na cara da gente. Ai, gente, adorei. Adorei o começo desse livro. Adorei, tanto que eu já li as primeiras frases do segundo capítulo. Ai, uma coisa interessante sobre esse primeiro capítulo é que ele não é mais o diário da Alicia, ele é o ponto de vista de alguém que eu não sei quem é, mas é uma pessoa bem tendenciosa pro lado da Alice. Por que eu digo isso? Porque ele fala, ele ou ela, acho que é ele fala que é um admirador do trabalho dela, e os dois eram artistas, tá? Ela era pintora e o Gabriel era um fotógrafo renomado. Ele fala que não entendia muito bem os trabalhos dele, porque ele fotografava mulheres esqueléticas em posições estranhas, mas que a arte dela era maravilhosa e tal, que ele não sabe se a arte dela sobreviveria ao tempo, enquanto as fotos dele agora estão custando milhões, porque ela tá com todo o rolê de ter se tornado uma assassina. E aí ele conta como aconteceu e tal, faz 6 anos já que o crime aconteceu. E aí fala também que depois que deu o rolê lá, ela não falou mais nada, ela ficou em silêncio. Por isso talvez o nome do livro, né, gente? É uma paciente silenciosa. E que aí ninguém sabe por que ela fez o que ela fez ou o que realmente aconteceu. Logo depois disso ela pinta um quadro. Ela dá esse quadro um nome. E aí o nome do quadro tá no capítulo
2, a explicação do nome do quadro tá no capítulo 2, por isso que eu já dei um sneak peek. Porém, já estou empolgada. Enquanto, em ordem de empolgação, A Paciente Silenciosa, Belis, Os Eternos. Agora vamos ver o que acontece com a leitura do senhor Marcos Zusa, que é um amorzinho do meu coração. Vamos ver. Lembrando, gente, que eu não li a sinopse de nenhum desses livros antes de começar a gravar esse vídeo, então eu não sei muito bem o que esperar. E esse livro aqui do Construtor de Pontes, eu não sei absolutamente nada sobre ele. E eu vi que tem uma extensa sinopse, então eu não vou ler a sinopse, eu vou passar direto pro primeiro capítulo mesmo. Acabei. Gente, não foi melhor que A Paciente Silenciosa, mas foi um outro tipo de primeiro capítulo. Sabe quando você reconhece, você sente familiaridade nas páginas, porque você tá lendo um autor que você conhece, ou porque a história tá fazendo coisas loucas nas páginas? Foi isso que aconteceu aqui. Eu me senti feliz lendo esse primeiro capítulo e várias vezes me peguei com um sorriso, porque é um primeiro capítulo bem doido, como algumas pessoas já tinham me alertado de que o livro começava bem doido, e é um cara, é o Matthew, ele acabou de se casar, mas parece que a mulher tinha que trabalhar, daí ele vai pra uma outra cidade atrás de uma máquina de escrever, daí ele bate na casa de umas pessoas, provavelmente era uma casa antiga dele, ele pede pra desenterrar no tal a tal da máquina de escrever, e aí ele desenterra 3 coisas: a máquina de escrever, o esqueleto de um cachorro e o esqueleto de uma cobra, e ele volta pra casa, pra mulher e pras 2 filhas que são dele, mas eu não entendi se são dele de verdade, né? E aí parece que ele vai escrever a história, ele queria a máquina de escrever pra escrever a história do Clay, que é o 4º garoto Dunbar, e ele quer contar tudo o que aconteceu com ele e porque todos eles mudaram por causa dele, porque eram 5 irmãos. Gostei. Então eu acho que eu vou colocar esse do Marcos Zusa, que depois da Paciente Silenciosa, é um estilo diferente de curiosidade, porque de todos os livros, esse tem um começo mais bizarro por ser não explicativo, sabe? Esse aqui tem um começo, um primeiro capítulo de que, tipo, você já tá pulando de uma coisa pra outra. Se o livro for sempre assim, um capítulo pro outro tiver sempre uma sacadinha no final, vai ser um bom livro. Esse aqui é porque o mundo é interessante, o formato é interessante, então não é necessariamente o estilo de escrita que é legal, é a história que parece ter um quê ali de altas intrigas e muitas atrapalhadas, então é mais o estilo de história do que realmente é escrita. Eu não tava com grandes expectativas pros Eternos, então não me surpreende que tenha sido o livro que tenha ficado menos bem posicionado aqui, mas não é um primeiro capítulo ruim, como eu falei, é só que de todos foi o menos empolgante, foi o que menos conectou comigo, e eu queria ter essa experiência. É a primeira vez que eu faço isso, eu nunca li vários capítulos assim, um atrás do outro, e achei que foi uma experiência bem legal, e acho que ter registrado pra vocês foi bacana também. E eu acho que eu vou seguir lendo A Paciente Silenciosa, que eu quero muito saber já o que vai acontecer aqui. Vocês ficam sabendo aí quais foram as minhas escolhas pelo blog de leituras. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, me conta aqui embaixo nos comentários, que aí quando eu tiver mais lançamentos aí que eu tiver interessada, eu tento fazer o desafio de novo. Vocês viram aí que eu acabei ficando bem inclinada pra começar A Paciente Silenciosa. Eu acho que eu vou começar essa leitura efetivamente hoje, né? Porque na verdade eu já comecei a fazer a leitura desses 4 livros. São 4 lançamentos que eu quero muito ler, mas eu meio que defini a ordem, ou pelo menos senti o clima deles. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. É super importante, principalmente agora na época do Veda. Se inscreve se você é novo por aqui, compartilha esse vídeo com um amigo, manda no grupo do WhatsApp, indica o canal pra alguém, ativa o sininho de notificação pra ficar sabendo de todos os vídeos que estão saindo por aqui, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!